Estilo e Saúde. Novas tecnologias podem proporcionar uma rotina praticamente normal a quem enfrenta algum tipo de limitação física. Uma dessas tecnologias é o implante coclear, nosso tema de hoje. Você vai saber quais os avanços na área e como os implantes podem facilitar a vida de quem sofre com a perda de audição. Eu recebo Alexandre Lopes, gerente comercial da Politec Saúde. Ele nos traz as novidades e fala sobre as indicações do dispositivo para surdez. Também recebo o representante comercial Denis Brandão, que nos fala sobre as mudanças que ocorreram depois que ele passou pelo implante coclear. Mas antes da nossa conversa, eu convido você a assistir a uma reportagem. Vamos lá? Aos 42 anos, Walter contraiu uma meningite viral. Os médicos tiveram dificuldade para fazer o diagnóstico. Quando descobriram a doença, ele já tinha ficado completamente surdo. Então eu perdi em uma semana a audição. Uma semana? Em uma semana, e foi a perda bilateral, dos dois lados, né? E profunda, mais ou menos por volta de 98 dB. Significa uma perda muito profunda, eu não consigo nem ouvir o barulho de uma furadeira, por exemplo, na parede. Há 3 anos ele fez a cirurgia de implante coclear. Uma técnica usada em pacientes que não tiveram o nervo auditivo afetado. A primeira frase que eu ouvi foi da minha fono: "Você está me ouvindo?" E eu falei: "Sim." Josué é surdo desde que nasceu. Os primeiros sinais da surdez apareceram 1 ano depois. Assim que percebeu, Kátia procurou ajuda médica e descobriu a cirurgia de implante. Você gostou da luz? Esse tipo de técnica é muito moderna. O pequeno Josué está apenas começando uma longa e importante caminhada. Ele se esforça para dizer as primeiras palavras. Pela torcida dos médicos e da mãe, a primeira de muitas. A gente tá doido para ouvir ele falando, mamãe principalmente. Alexandre, Denis, bem-vindos ao Estilo e Saúde. Obrigado. Prazer tê-los aqui. O que é o implante coclear? Bom, o implante coclear ele é um dispositivo, é uma prótese que tem por função substituir o que faz o ouvido, ou seja, o escutar. A função do ouvido. A função do ouvido propriamente dita. Uhum. Então ele transforma o que nós chamamos de vibração em impulso elétrico, porque o nosso cérebro entende impulso elétrico. Algumas pessoas têm uma dificuldade ou têm a ausência dessa transformação do impulso vibratório para o impulso elétrico propriamente dito. Uhum. Então o implante coclear ele faz essa função, ele substitui a função da cóclea. O aparelho é esse aqui? O aparelho é esse. Esse é a parte interna do aparelho. Então a função dessa parte interna é captar toda a informação que vem de fora através de um processador de fala. Então esse processador de fala capta o som, codifica esse som através de um microchip em faixas de frequência, e essa informação é mandada para a parte interna através dessa antena, que vocês dá para perceber que tem um ímã nessa parte e um ímã nessa outra parte. Então o que ela vai fazer? Ela vai mandar essa informação para dentro, essa informação chega até a parte, o implante propriamente dito, e o implante, através de 22 eletrodos colocados dentro da cóclea, estimula a faixa de frequência conforme o som que essa pessoa está ouvindo. Uhum. Esse som, essa informação captada é entendida pelo cérebro como som. Eu acho que fica fácil a gente entender esse processo com a história do Denis, né? Vamos contar um pouquinho? Porque o Denis, eu tenho certeza que ninguém em casa nem percebeu, mas você fez implante coclear, né? Isso, eu fiz implante faz 5 anos, né, que eu estou implantado. Contando rapidamente um pouquinho da minha história, perdi a audição com 17 anos de idade, tá? Da noite para o dia. Por que motivo? Então, hoje não se tem uma causa específica, né? Pode ser devido a um processo traumático, medicamentoso e, enfim. Você escutava normalmente? Escutava normal, normal, até 17 anos. Eu lembro, assim, muito bem que eu ia viajar no sábado, na sexta-feira eu estava ouvindo, no sábado de manhã, minha mãe foi me acordar e eu não estava escutando mais nada. Eu viajei, normal, voltei, fiquei internado uma semana, tomando soro, né, para ver se voltava, né, a audição. Não voltou. A partir daí eu comecei a buscar novas oportunidades para poder voltar a ouvir, né.
E quanto tempo você ficou sem ouvir? Fiquei 14 anos sem ouvir nada, no silêncio total. 14 anos. Somente leitura labial. E nesse período você perdeu também a fala? Como é que foi essa? Não perdi a fala, mas comprometeu. Comprometeu, né? Bastante, ela ficou meio nasal, né? É como se fosse um estrangeiro aprendendo português, né? Sei. Mas eu continuei me comunicando muito bem com a leitura labial. E aí como é que você soube, a gente está mostrando nesse momento, o mínimo que dá para ver, né, do implante aí no seu cabelo, que fica bem discreto, né? Como é que você soube do implante coclear? Então, eu conheci um médico aqui no Brasil, tá? Que indicou um médico americano, que é o Dr. William House. E esse médico americano, vendo que o procedimento cirúrgico era muito caro e inviável fazer lá fora, acabou indicando um médico aqui no Brasil que estava fazendo em Bauru. Desde então, procurei todo o procedimento em Bauru, né? Só que no momento, naquela fase da vida, com 17 anos de idade, eu não estava preparado para fazer a cirurgia, né? Então, resolvi esperar. Evoluiu muito a tecnologia nesse período, e depois, em 2005, foi de 92 até 2005. Em 2005, eu resolvi fazer o implante. E está ouvindo perfeitamente? Normal. Falando, vida normal? Normal. Telefone, música, esposa, tudo. Futuramente os filhos, né? Hoje ele desempenha um papel de vendedor. Então, é uma pessoa que é o garoto precisa... propaganda da empresa. Não, nós temos outras linhas de produto, mas ele trabalha com todas essas linhas de produto, mas inclusive implante coclear. Então, é a prova viva. Às vezes é complicado porque não é experimental. Já existe no Brasil há muito tempo. Mas ainda existe uma desinformação muito grande. Então, tem médicos que não conhecem o implante coclear. É mesmo? E aí, o que acontece? Ele vai, senta na frente do médico, explica sobre o implante coclear. Tem alguns médicos que até falam, não, tudo bem, legal, Qual mas não é para mim. A especialidade médica? A especialidade médica que trabalha com implante coclear é o otorrinolaringologista. Tá. E mesmo os otorrinos? Alguns otorrinos realmente não conhecem. A gente faz um trabalho muito forte com os otorrinos e um trabalho muito forte com os pediatras. Porque hoje, o implante coclear, ele tem o melhor resultado acontece quando você consegue implantar o mais cedo possível. Tá, assim que aconteceu o problema. Assim que aconteceu o problema. Se a criança nasceu surda, você precisa logo detectar essa surdez e tratar essa surdez. E um dos tratamentos é o implante coclear. Então você consegue reabilitar essa criança. Então a gente faz esse trabalho. E às vezes ele vai conversar com pediatras, os pediatras, olha, tá bom, mas eu não sei se eu acredito nisso. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, eu não sei se eu acredito nisso, porque, olha, parece um negócio, ouvido biônico, pensa naquele filme que tinha muito tempo atrás, ouvido biônico, o homem de 6 milhões de dólares. Esse é o termo que se usa sobre o ouvido biônico que a gente fala e tal, é o termo que se usa como implante coclear. E no final, eles gostam de fazer isso, né? No final, quando acaba de conversar com o médico, ele fala, ó, doutor, então obrigado por me atender, mas eu sou implantado. Não acredito, deixa eu ver direito. Já aconteceu numa plateia, não eram médicos, mas eram profissionais da área de educação, de um implantado, dar entrevista, falar sobre a palestra, falar sobre o implante coclear e depois mostrar que é implantado e a gente levantar e falar, não, você colocou um véu para isso, você não é implantado. O surdo não fala assim. É não acreditar, né? Não acreditar de que aquilo poderia estar realmente acontecendo com ele. Alexandre, você falou em desinformação, né? Para a gente começar, então, fazer o contrário, para a gente trazer mais informação para as pessoas que estão em casa, quem são as pessoas que podem ser beneficiadas pelo implante, né? Que tipo de surdez para que tipo de surdez é indicado o implante? Bom, a surdez, a indicação do implante coclear está para as pessoas que têm um tipo de surdez que nós chamamos de sensório neural. O que seria isso? O que é surdez sensório neural? É quando a cóclea, que é parece um caracol, que está dentro da estrutura da audição. Isso, tem aqui na ilustração. A cóclea, tá? Que é esse caracolzinho. Dentro dele... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Vai me falando, o caracolzinho. Dentro desse caracolzinho tem líquido. E esse líquido, ele transforma o impulso mecânico do som, porque o som é vibração, em impulso elétrico. Através de umas células que nós chamamos de células ciliadas. Essas células ciliadas, que têm pelinhos, elas transformam esse impulso em som, em impulso elétrico. Quando a pessoa